Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Lindomar. Hoje, nosso tema de nossa aula vai ser sobre frações. Nós vamos trabalhar sobre três aspectos: o significado, as operações e as aplicações. Então, quando a gente vai para o significado, é a parte de um todo, ou seja, nós temos aqui, vamos imaginar essa pizza dividida em quatro partes e você considera uma. Você, no caso, comeu uma, você vai ficar, comeu uma e ainda vai ficar três partes, né, de um todo. Então, o numerador, ele representa uma parte do todo, ou seja, é uma quantidade, sendo que o denominador ele vai denominar a fração, que é exatamente esses elementos. O numerador, ele é a parte considerada e o denominador vai ser aonde você denomina a fração. Então, 3 partes de 4. Então, você vai ler o quê? 3 quartos. Passando para a parte dos tipos de frações, nós temos as frações próprias, ou seja, onde o numerador é menor que o denominador. Então, você pode, por exemplo, pegar a fração 4 quintos. Então, observe que esse número é menor do que esse. Frações impróprias. O numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 3 meios, né? Então, é a fração imprópria. Tem alguns casos onde você vai ter o numerador igual ao denominador. Nós chamamos também de fração aparente, ou seja, porque aparenta ser uma fração. Pode acontecer exatamente esses casos, né? Por exemplo, também 6 dividido para 3 é uma fração, só que o resultado dela vai ser 2. E temos as frações mistas, ou seja, a parte inteira seguido da fração. Vamos pegar aqui o exemplo dessa fração aqui, ela é imprópria. Eu vou transformar ela em uma fração mista. Se você observar, o 3 é a mesma coisa de 2 mais 1. Então, ambos dividido por 2, você vai ficar com a parte inteira seguido da fração. Para a gente voltar ao que era antes, é só multiplicar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, volta o que era antes. Multiplica e depois você soma. Tá bom? Soma aqui o resultado da multiplicação com esse numerador aqui. Ok? Agora nós vamos para a parte da adição e subtração. O que eu fizer para a adição vale para a subtração também. Então, nós temos dois casos. Quando os denominadores são iguais, é muito simples. Basta você conservar os denominadores e somar os numeradores, ou seja, 2. Simplificando, vai ficar 1 sobre 2. Tudo bem? Agora nós vamos para quero chamar a atenção para esse caso aqui, ó. Quando os denominadores são diferentes. Então, nós temos esse exemplo aqui da fração a metade somado com 1/3. Então, como é que você vai somar essas duas frações se elas têm denominadores diferentes? Ou, em outra palavra, elas têm natureza diferente. Porém, se você observar, o 2 e o 3, eles são primos entre si. O que é que significa? Não existe nenhum número que multiplicado por 2 chega no 3 e vice-versa. Então, eu multiplico esses dois. Ó. 2 vezes 3 vai ficar 6. E aí você multiplica agora esse denominador da segunda com o numerador da primeira, ou seja, multiplicando desta forma. 3 vezes 1 vai ficar 3 e 2 vezes 1, 2. E agora você consegue somar. 3 mais 2 vai ficar 5 sobre 6. Ou seja, esta fração 1 meio transformou-se na fração 3 sextos. Elas representam a mesma ideia. 3 é a metade de 6, mais a fração 1 terço transformou na fração 2 sextos. 2 é a terça parte de 6. Então, você vai poder somar e o resultado você encontra. Então, sempre você vai retomar esta ideia, tá bom? Quando os denominadores são diferentes, você tem que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para, então, fazer o procedimento que foi explicado anteriormente. Conserva-se os denominadores e soma os numeradores. Isso serve para a subtração também. Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação é muito simples, basta você multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó. 2 vezes 3, que vai dar 6, e 3 vezes 4, que vai ficar 12. Simplificando, 6 é a metade de 12, então vai ficar 1 sobre 2. Se você preferir, você pode fazer assim, ó, 2 terços vezes 3 quartos. Eu simplifico esses dois porque eles são iguais, ó. O numerador dessa é igual ao denominador dessa. Simplificando. Dividindo aqui por 2, 2 dividido por 2 dá 1.
4 dividido por 2 fica 2. Portanto, fica a fração 1/2, ou seja, o mesmo resultado no caso lá anterior. Mesmo caso. Eu prefiro fazer desta forma. Na divisão, você vai substituir pela multiplicação, invertendo a segunda fração. Um exemplo aqui, ó. 1/2 dividido por 1/4. Qual vai ser o resultado disso? Você conserva a primeira fração, invertendo a segunda. Como é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. Então, você vai poder multiplicar 1 vezes 4, que dá 4, e 2 vezes 1, que dá 2. O resultado disso aqui vai ser 2. Faz todo sentido. E se você for observar essa metade aqui, se a gente for transformar na parte decimal, é como se fosse 50 centavos. E você está dividindo em moedas de 25 centavos. Então, se eu tenho 50 centavos e vou trocar em moedas de 25 centavos, vou ter duas moedas. Então, faz todo sentido. Então, mais uma vez, justificando por que a gente tem que usar esse procedimento de substituir a divisão pela multiplicação e você tem um resultado. Vamos, então, para as aplicações. No cotidiano, você vai ter muito essa questão de dividir pizza, né? É o que mais a gente encontra. Barras, né? Você pode dividir em partes iguais, né? Fazer divisão. Então, tudo aquilo que você precisa dividir em partes iguais, você vai usar a fração. Nas receitas, normalmente você não vai usar o pacote completo. Você vai usar um terço, precisa só usar um terço, a metade, 1/4, enfim. Sempre você vai usar essa parte fracionária. Na porcentagem, né? Nas finanças, você tem a porcentagem. E esse símbolo aqui, toda vez que você identificá-lo, significa dizer sobre 100. Então, quando você tem 50%, isso significa dizer que você tem 50 de um total de 100, 50%, que é a mesma coisa da metade, tá bom? E aí existem vários exemplos de outros 25%, 60%, enfim, são várias situações. E é claro que você vai também, nas finanças, você vai ter ou aumento ou desconto percentuais. Claro que quando é aumento você vai somar e quando é desconto você subtrai. E também nós temos as taxas de juros, que é dadas dessa forma, 1% ao mês, ao ano, enfim, vai ter várias situações. E na geometria nós temos essa situação aqui, né, da área do triângulo. Se você observar em um quadrado, esta figura aqui, estamos imaginando aqui, vamos para 4 aqui e 4 aqui. Então, se você calcular desse quadrado, considerando aqui centímetro, vai ficar 4 vezes 4, que dá 16 centímetros quadrado. Mas eu quero somente a área desse triângulo. Significa dizer que esse triângulo aqui é a metade do quadrado. Então, você vai pegar os 16, dividir por 2, e você vai chegar ao resultado que é 8 centímetros quadrados. Nas proporções, vamos pegar esse exemplo aqui desse quadrado. Vamos imaginar que aqui seja 2 unidades esse quadrado, ou seja, 1. E aí eu quero reduzir este quadrado para somente esse pedacinho aqui, ó. Eu quero descobrir esse quadrado em relação a esse quadrado maior, enquanto ele reduziu, ou seja, que fração que ele reduziu. Então, se nós observarmos esse quadrado maior, 2 por 2, ou seja, a área dele vai ser 4. Só que nesse outro redução aqui, nós temos o quadrado 1 por 1, ou seja, 1 por 1, 1 vezes 1 vai ficar 1. Então, como eu quero saber esse quadrado aqui, essa redução aqui em relação ao todo, eu vou pegar esse daqui dividido por esse. Portanto, vai ficar 1/4. Ou seja, reduziu-se pela metade os lados, porém, a área ficou reduzida a quarta parte. Muito interessante esse caso aqui, né? Então, muito obrigado pela atenção. Nas próximas aulas nós vamos ter mais outros exemplos, mais outros assuntos que eu vou estar trazendo do nosso dia a dia com aplicações, questões de concurso, de Enem, tá bom? Então, até o próximo encontro. Muito obrigado. Valeu!